Olá, turma, tudo bem? Então, hoje nós vamos para a nossa primeira aula de redação, ok? Nessa nossa primeira aula, nós vamos trabalhar uma redação nota 1000. O que candidato do Enem, o aluno que vai prestar a prova do Enem, fazer a redação, precisa saber para que possa tirar uma nota 1000. Então, para tirar uma nota 1000 na redação, é preciso saber as características do gênero textual a ser escrito, assim como dominar o tema e a língua portuguesa. Nós sabemos que o gênero textual a ser escrito é o texto dissertativo ou argumentativo, que a língua usada é o português formal, o padrão formal, e que o aluno tem que ter determinado conhecimento sobre o tema proposto. Visto isso, olha só, para atingir o nível ideal, a sonhada redação nota 1000, é necessário ter uma série de conhecimentos. Na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, que você vai fazer essa redação em 30 linhas, é preciso criar um excelente texto dissertativo argumentativo, dominar a língua portuguesa, o tema solicitado e as características do gênero textual são fundamentais para chegar a essa nota tão desejada que é a nota 1000. Olha só, na redação do Enem, exige-se dos candidatos a composição de um texto dissertativo argumentativo com uma proposta de solução. Aí aqui a gente deixa bem claro que a gente já trabalhou isso em sala de aula, que essa proposta de solução ela vem lá na conclusão do texto e ela tem que estar associada àquilo que você fez lá no início da sua redação, que é a sua tese, lá na introdução do seu texto. Para compreender como fazer uma produção textual excelente nesse exame, é preciso estar atento, ao menos, para 3 pontos. Quais seriam esses 3 pontos principais? O domínio da língua portuguesa, tanto em seus aspectos gramaticais, quanto em seus elementos de coesão. Aí aqui eu quero chamar a atenção dos nossos alunos. Aqui envolve a escrita, uma boa caligrafia, legível, tá? Que você acentue as palavras adequadamente, que você saiba ligar uma ideia a outra usando os conectivos adequados, para que seu texto fique coeso, para que você não fuja de uma ideia para seu texto de repente perder a coerência. O outro ponto seria, de posse de uma boa abordagem sociocultural, ou seja, de conhecimentos diversificados e de qualidade acerca do tema abordado. Muitas vezes, qual é o pecado cometido por alguns candidatos? É que eles não têm essa bagagem sociocultural, não têm o hábito de ler, não têm o hábito de assistir os telejornais. E aí, o conhecimento fica aquele conhecimento de senso comum, entendeu? E aí a qualidade do seu texto, embora você possa abordar o tema, parece fica faltando alguma coisa. Por quê? Porque você está dando simplesmente informações do teu cotidiano, do senso comum. O terceiro item, de ter clara percepção sobre as características estruturais do texto dissertativo argumentativo. Aqui é inadmissível que um aluno de ensino médio não tenha essa percepção das características estruturais do texto dissertativo argumentativo. Tá? Para relembrar aqui, nós sabemos que o texto dissertativo argumentativo ele é composto de 3 partes, que é
que são elas, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Passemos adiante. Olha aí. Por que é importante tirar uma boa nota na redação do Enem? Isso aí é uma pergunta que eu faço para todos vocês. Qual o objetivo seu, né? Qual o objetivo do candidato em prestar o exame do Enem? E dentro desse exame, você vai ser obrigado a fazer uma redação. Dependendo do que você almeja, do curso que você pretende fazer, você tem que ter uma ideia de quantos pontos você deve tirar para que você seja aprovado. Então, essa pergunta eu faço para cada um de vocês e a resposta vocês dão a cada um de vocês mesmos. A redação tem papel fundamental na prova do Enem. É muito importante tirar uma boa nota nessa área, pois ela representa, para além das particularidades de pesos na nota estabelecidos por cada instituição de ensino, né, que são os 1000 pontos. Além disso, caso o aluno tire 0 na redação, isso aqui é muito grave, né, toda a prova do Enem dele será anulada. As notas, né, das provas objetivas, todas elas serão invalidadas. Quando você observa que para o FIES, se o aluno quiser, né, a redação, ele não pode optar, né, ele entrar nessa disputa aí por uma vaga pelo FIES. E, claro, eu estou falando aqui para alunos que conhecem toda essa estrutura, então nós não vamos trabalhar aqui com essa possibilidade de zerar a redação do Enem. Não é isso, turma? Olha aí. Um exemplo, né? Veja a seguir a redação de uma candidata, né, por nome Isabel Dória, estudante que tirou nota 1000 no Enem de 2018. Na época, né, o tema foi manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet. Então, nós vamos observar essa redação. Claro, de repente você pode dar uma observada na redação e dizer, mas eu não daria nota 1000 para essa menina, para essa aluna, para essa candidata, tá? Mas aí vale a nota de quem corrigiu. É aquilo que eu falei para vocês em sala de aula. Pequenos detalhes passam muitas vezes sem a percepção do corretor da redação, tá? Olha só. Ela inicia a redação dela dessa forma. Em O Jogo da Imitação, o personagem Alan Turing prejudica o avanço da Alemanha nazista quando consegue decifrar os algoritmos correspondentes ao projeto de guerra de Hitler. Diante disso, pode-se observar, desde a segunda metade do século XX, a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Contudo, diferentemente desse contexto atualmente, utiliza-se muitas vezes a tecnologia não para o bem coletivo, como no filme, mas para vantagens individuais, mediante a manipulação de dados de usuário da internet. Destarte, é fundamental analisar a razão que torna essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Olha só, você pode observar aí como é que o texto está desenvolvido. Observe aí que eu tenho cuidado, olha, eu coloquei aqui, diante disso, contudo, destarte, coloquei aqui para vocês aqui, o significado é a mesma coisa que assim, dessa maneira, ok? Observa o conhecimento sociocultural que a candidata tem. Ela, olha só,
assistiu, né, ao filme, conhece a personagem, tem conhecimento sobre o nazismo, tá certo? E conhece, né, muito, né, da história, e ela soube colocar aqui todas as informações, aqui na parte da introdução do texto da aluna. Prossigamos. No primeiro parágrafo da introdução, como é que ela inicia? Em primeiro lugar, cabe abordar a dificuldade de regulação dos sites quanto ao acesso aos dados de quem está inserido no ambiente virtual. Segundo o filósofo Kant, observa aqui outra informação importante que ela dá, né, de conhecimento que ela tem. A pessoa é um fim em si mesma e não um meio de conseguir atingir interesses particulares. Nesse sentido, olha outro link que ela usa lá, né? Rompe-se com tal lógica humanista ao verificar-se que hoje muitas pessoas transformam o consumidor em um instrumento de lucro. Isso, olha só o que ela usa para retomar o que ela acabou de falar. Ocorre porque os entraves para o controle da manipulação, caracterizados pela dificuldade de identificação dos agentes de tal ação, inviabilizam a proteção dos usuários, sobretudo nas redes sociais, que são o principal elo de ligação das pessoas com as empresas e suas propagandas publicitárias. Nesse contexto aqui, eu até destaquei, coloquei aqui de azul, porque não é legal você fazer esse tipo de redundância. Coloca aqui elo de ligação. A gente viu isso em sala de aula. Ela poderia ter substituído aqui, né? Que são o principal elo entre as pessoas, né? Com as empresas e propagandas. Ela poderia ter tirado aqui esse de ligação. Mas isso aqui, claro, não influenciou na nota da candidata, porque, diga-se de passagem, a redação dela está muito bem redigida. Por conseguinte, os indivíduos são bombardeados por anúncios que contribuirão para traçar perfis individuais, direcionar consumo e ainda influenciar as escolhas e gostos de cada um. Observe que o primeiro parágrafo está realmente bem estruturado. Olha o segundo. A gente observa que ela começa com uma enumeração. Olha, colocou lá, ó, em primeiro lugar. Então, o outro parágrafo, com certeza, tem que ser a continuidade. Deixa eu voltar aqui. Olha, colocou lá. Ademais, tá? Ó, ademais, além do mais, quer dizer, além do que foi exposto antes, outro fator a salientar é a falta de informação no que tange à internet. Com o advento da terceira revolução industrial, outra informação importante que ela dá aqui, nota-se uma população cada vez mais rodeada de tecnologia. Porém, olha só, outra conjunção que ela usa, despreparada para lidar com ela. Percebe-se, olha aqui um emprego de terceira pessoa, em grande parte das instituições de ensino, que a educação é incompleta. Observa que ela colocando o conhecimento dela sobre a educação no Brasil, dizendo que a educação é incompleta, visto que, né, vou voltar aqui, visto que, apesar de desde a infância ter contato com computadores e celulares, a criança cresce sem saber discernir corretamente quais dados podem ser publicados e como protegê-los de sistemas inteligentes. Logo, olha aqui ela concluindo a ideia dela. É mister providenciar uma configuração de ensino para conformar, né, ou melhor, para formar indivíduos conscientes dos riscos que a internet pode oferecer. Muito bem estruturado aqui o segundo parágrafo de desenvolvimento da candidata. Vamos para a conclusão. Olha aí. Torna-se evidente, portanto,
observa aí, né, o portanto, que a manipulação do comportamento do usuário é nociva ao direito dele à privacidade. Aqui observa que ela está dando a opinião dela, né? Assim, cabe ao executivo combater a manipulação, né, de dados, né, mediante o investimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que aprimorará a fiscalização dos sistemas virtuais de empresas e desenvolverá um setor de tecnologia da informação rumo à ampla proteção dos usuários no ambiente cibernético. Outro sim, né, outra palavra importante que ela usou aqui, né, do mesmo modo, igualmente, compete ao legislativo, observa que ela usou ali, né, o poder executivo, e aqui ela também atribui responsabilidade para o poder legislativo. Inserir na grade curricular disciplinas como informática e educação tecnológica. Olha que ela dando a solução para o problema. Por meio da alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a qual permitirá um suporte de ensino sobre as ameaças aos dados virtuais e sobre como lidar com as redes sociais, a fim de criar uma maior preocupação com a segurança das informações. Dessa forma, será possível contribuir, ou melhor, construir uma sociedade mais autônoma e menos guiada pelos interesses empresariais. Então, olha, no geral, a gente observa que é uma redação muito bem estruturada. Diga-se de passagem que a candidata tem conteúdo, né, suficiente. O que a gente percebe aqui? Que é uma candidata que deve ter o hábito de ler, deve ter o hábito de escrever, de assistir televisão. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho, tipo assistindo um telejornal, é importante que façamos algumas anotações, tá? Para que, até porque vocês sabem que estão no ensino médio e que precisarão, com certeza, dessas informações para um possível tema de redação do Enem. Passemos adiante. Olha aí, um comentário agora sobre o texto da candidata. O texto de Isabel Dória é uma dissertação modelo Enem ideal. Isso pois, na redação, a autora demonstra ter total domínio da norma padrão, a gente não observou nenhum desvio da norma padrão, assim como dos mecanismos de coesão e coerência necessários para construir-se, né, um texto claro e lógico. O texto da jovem está realmente claro e lógico, está coeso, está coerente. Com aquela pequena ressalva, na minha opinião, sobre a questão do elo de ligação lá, mas isso não seria tão relevante para uma redação como a da candidata. Além disso, a escritora apresenta ampla abordagem sociocultural ao citar o pensamento de Kant no primeiro parágrafo argumentativo e desenvolver uma reflexão sobre a terceira revolução industrial no segundo argumento. Ainda vale dizer, né, que ela mostra saberes sobre as estruturas, né, do governo brasileiro. Isso é importante. Ao sugerir soluções que envolvam o Ministério da Ciência e Tecnologia e ainda o poder legislativo. Olha aí. Por fim, o texto mereceu, né, nota 1000, também, né, pois corresponde muito bem à estrutura do gênero dissertativo argumentativo. Qual é, né, essa estrutura? Claro, na introdução, devemos apresentar um ponto de vista ou uma tese. No desenvolvimento, temos que defender essa tese por meio de argumentos, e aqui a gente já explicou que esses argumentos devem ser contundentes, devem conter informações que não sejam basicamente do senso comum, que sejam informações retiradas de jornais, de revistas, ok? E, né,
na conclusão, uma sugestão de proposta de intervenção prática e detalhada para os problemas discutidos no texto. Assim como a garota fez. Ela detalhou, né, aquilo que ela gostaria, aquilo que ela pretenderia como solução para o problema. Olha aí, uns lembretes importantes. Vale sempre lembrar que para fazer uma redação nota 1000 é importante projetar o texto antes de escrever. Isso é muito importante. Faça, né, um rascunho. Você tem que produzir uma versão final revisada, né, depois do rascunho. Tem que manter uma atenção redobrada nas regras gramaticais, e aqui eu reforço a questão da acentuação gráfica. Parece simples, mas acarreta em perda de muitos pontos, né, o esquecimento da acentuação gráfica. Separação silábica, organização do texto, tá bom? Ler sempre que possível para ampliar a bagagem sociocultural. Estudar as características do gênero textual, né, que se pretende escrever. Qual é o gênero textual? Dissertativo, argumentativo. Claro, no nosso material didático aparecem outros gêneros, mas aqueles que nós temos que focar, especialmente para o Enem, é o gênero dissertativo argumentativo. Passemos. Olha aí. Nós temos aí algumas dicas para que você melhore a sua redação. A primeira delas, aquilo que a gente falou, você tem que ler, né? Eleja, né, seu livro favorito. Pode ser qualquer um, desde que ele esteja sempre à mão. Já ouvi falar no livro de cabeceira, aquele que fica ali pertinho da cama para você folhear nos momentos de descanso? Pois é. Nós queremos que você tenha esse hábito e que pelo menos uma vez por dia passeie por suas páginas. Completo, né? Parece simples, mas ler todos os dias, ainda que poucas páginas, pode melhorar o vocabulário e contribuir para uma melhor compreensão do funcionamento da língua. Gente, vocês não imaginam o quanto isso aqui é importante. Quantas vezes nós nos deparamos com uma dúvida, né, de como escrever corretamente determinada palavra. E às vezes, numa leitura de um livro, a gente passa por uma palavra e você diz, meu Deus, né? E eu escrevi essa palavra de outra forma. E quando, né, a grafia correta é essa que está aqui no livro. Então isso é importante. Olha aí outra dica. Sempre que possível, escreva. Crie oportunidades para treinar a escrita, mesmo que seja por meio de e-mails, bilhetes, lembretes de geladeira, recadinhos, etc. Claro, não esquecendo, né, da oralidade. A gente sabe que é importante, né, mas quando a gente tiver a oportunidade, é melhor que escrevamos. Se você for, claro, ele diz aqui que pode ser no computador, no tablet ou no smartphone. O importante é treinar. Agora, cuidado para que você não caia, né, nessas situações, especialmente dos tablets, dos smartphones, que o candidato, né, que o aluno, ele se apega ao corretor e não tem o cuidado de aprender literalmente como escreve a palavra. Tá? Diz, dê preferência para a escrita à mão, pois já foi comprovado cientificamente que escrever à mão treina as redes neuronais do cérebro, facilita o aprendizado de novos idiomas, né, entre outros benefícios. Próximo. Quando for escrever, não se esqueça do leitor. Você tem que lembrar para quem que você está escrevendo. Este é um erro que muitas pessoas cometem. Escrever sem pensar, né, em quem vai ler a sua mensagem.
esses textos não dispõem dos mesmos recursos, né, dos textos orais. No caso, a entonação, as pausas, né? Recursos esses que facilitam a compreensão da mensagem. Por isso, todo cuidado é pouco. E antes de enviar um e-mail, por exemplo, faça o exercício simples de revisá-lo. Um pequeno hábito que poderá eliminar ambiguidades e erros ortográficos e sintáticos que geralmente comprometem a clareza textual. Lembre-se sempre, naquele velho ditado, que a pressa é inimiga da perfeição. E ainda mais se referindo à redação do Enem, que vocês vão ter ali um tempo, tá, estipulado para fazer, né, o texto. Próxima. Sempre tenha um tempinho para aprender o que você não sabe. Isso é muito importante. Tem muitas coisas que precisamos saber, né? E enquanto escrevemos, é normal que surjam algumas dúvidas, aquilo que eu falei para vocês, né? Que a gente muitas vezes não sabe como escrever corretamente uma palavra, mas você viu essa palavra lá em um livro, facilitou. E se você quer mesmo aprender a escrever melhor, é indispensável que vá atrás das respostas. Seja consultando um dicionário, seja pesquisando na internet, usando a gramática. O importante é que você procure uma forma de escrever adequadamente as palavras. Olha só. Não há nada que não possa ser aprendido ou aperfeiçoado. Basta um pouquinho de paciência e dedicação. Vamos deixar a preguiça de lado, investigar, questionar, tá? Não permitir, né, que uma dúvida linguística fique sem resposta, muito menos que um erro transforme-se em hábito. Quando você for fazer a sua redação, estiver em casa treinando, não custa nada. Pega o dicionário, coloca ali do lado, pega a gramática ou o celular para pesquisar. Aí você aprende. Quinto, evite usar o corretor ortográfico, aquilo que eu falei lá no início para vocês. Né? Porque algumas pessoas já estão tão habituadas a usar este artifício que quando vão escrever distante do aparelho, não conseguem. Né? E a gente sabe que essa ferramenta ela é útil em algumas situações, mas que ela pode levar você a cometer erros que venham prejudicar, né, a sua nota de redação. Muitas vezes a gente observa que quando a gente está utilizando esse corretor, aparecem lá duas ou três opções e em algumas vezes essas opções aparecem fora de contexto. E aí, como ela apareceu lá, né, na cozinha ideal, que era para você colocar, e a gente acaba clicando e o texto sai com uma mensagem errada. Por quê? Porque o corretor ortográfico ele não raciocina, tá? Ele não pensa como ser humano. Olha só, concluindo ali, ele diz, olha, com o tempo você perceberá que pode aprender muito mais dessa forma, né? Usando o teu conhecimento, lendo, usando o dicionário e também uma boa gramática. A gente espera, né, ter contribuído para mais um aprendizado. Na nossa próxima aula de redação, nós vamos falar sobre a introdução. Quais os meios mais fáceis de começarmos uma introdução. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.